Meu amigo, um prazer te ter aqui para a gente poder bater esse papo, né, nesse novo projeto que o céu está nos concedendo de estarmos juntos. Então, se apresenta aí para a galera que não te conhece. Amém. Pastor Guilherme, o prazer é nosso. Fico muito feliz de estarmos juntos aqui nesse momento, né? Meu nome é Bani, sou pastor, né? Conhecido como Pastor Bani. Lá na cidade de Catalão, no estado de Goiás, nós pastoreamos lá. E saímos de lá para estar aqui com vocês e é um prazer muito grande ter esta oportunidade. E estamos aqui para falarmos um pouco sobre Deus, refletirmos um pouco sobre o que Ele tem feito nas nossas vidas. Muito bom, muito bom. Para quem não sabe, o pastor Bani, ele é o pastor presidente hoje das nossas igrejas, das comunidades evangélicas Vinde, e para a gente vai ser um tempo muito precioso. Então você que está aí, né, a gente está aqui gravando e você vai poder assistir isso aí, não é em tempo real, mas gravado. Então você pode compartilhar depois que você assistir e for edificado, para que mais pessoas também sejam edificadas por isso. Vamos lá falar de igreja, falar do ministério, falar das coisas de Deus. Então eu sei que você é filho de pastor, nasceu em um berço evangélico. Teve esse privilégio. Então conta pra gente como é que foi, né? Quanto tempo de ministério, como foi para você também ser filho de pastor, fique à vontade aí. Amém. Como mencionado, né, de fato nós nascemos num berço evangélico. Meu papai e minha mãe são, no caso, saudoso, né, pastor Oswaldo, era pastor, junto com a minha mamãe, que até hoje continua pastoreando. E nós nascemos, sim, num berço evangélico. No primeiro momento, quando você é um pouco mais novo, talvez com um pouco ainda, a questão da experiência ainda ela é pequena, você se sente muito cobrado, você se sente muito responsável por algumas coisas, mas com o tempo você vai aprendendo e entendendo que nascer num berço cristão, num berço evangélico, não é um fardo, é uma oportunidade. E hoje eu agradeço a Deus por saber desta oportunidade que Deus me concedeu. Porque é interessante a gente pensar, porque eu não venho do mesmo cenário, né? Então, eu não tive uma referência paterna de um pai pastor. Então, a gente tem duas linhas, né? Tem pessoas hoje que vivem nesse lugar, que pensa, poxa, eu nasci em um berço evangélico, aonde quando cresce quer talvez desfrutar de algo que nunca desfrutou no mundo, e por outro lado a gente tem adolescentes e jovens que crescem em uma vulnerabilidade muito grande porque nunca tiveram uma cobertura espiritual. Então, ouvir de você que, poxa, para muitos pode ser um peso, mas para você foi um privilégio, foi uma honra. Talvez você ter chegado onde você chegou hoje, né? Talvez você não passou, talvez por aquilo que eu passei, porque não tive essa cobertura espiritual. Então, ouvir que isso é um privilégio é muito louco. É uma oportunidade. Hoje abraçada com unhas e dentes. Muito bom, muito bom. Estamos aí seguindo esta caminhada que foi trilhada, né? Em primeiro lugar pelos meus pais, mas aquilo que um dia foi um fardo, hoje é um privilégio, é uma oportunidade. Muito bom, muito bom. Quanto tempo de ministério? Se tratando do ministério, de fato, do berço, né? Como cristão, como pastor, desde o ano de 2017. Agora, como cristão, eu estou com 34 anos. Apesar de parecer que eu tenho uns 26. Muito bom, muito bom. Então, sabemos que o nosso pastor Oswaldo, né, ele faleceu no ano de 2025. Sim. Né? 2025 ele veio a falecer e hoje você está à frente dessa igreja. Mas diga pra gente aí como é que foi para você nesse um ano, né, não como um pastor auxiliar ou filho de pastor, porque uma coisa é a gente servir como pastor na igreja que o nosso pai é pastor. Sim. Outra coisa é a gente estar de fato, né, nesse lugar, agora você é o pastor da igreja, então é você que vai ter que estipular a visão, é você que vai ter que direcionar essa galera, também sabendo que gera desconforto em alguns irmãos pela falta, né, da presença do pai que tinha ali. Então conta pra gente como é que tem sido pra você, como é que foi, né, esse processo aí do início, né, e agora completando um ano aí que você está à frente do trabalho. O processo, ele tem sido muito bem aproveitado, por assim dizer, mas a transição, a maneira que foi feita, foi muito abrupta, foi de uma vez. A partida do nosso amigo pastor Oswaldo foi algo que aconteceu sem aviso prévio. E nesse 1 ano e 2 meses que nós estamos de fato agora à frente da obra e não mais como pastor auxiliar, o que eu posso dizer é que Deus tem sido muito bom.
tem sido muito bom em favor das nossas vidas, tem feito assim coisas extraordinárias em favor de nós. Nós enfrentamos um momento extremamente doloroso, extremamente difícil, mas eu me lembro de uma palavra que diz para nós: consagre ao Senhor tudo que você for fazer e os seus planos serão bem-sucedidos. E não desde o momento que ele se foi, né, desde antes, mas principalmente após esta partida, tudo que nós fomos fazer ali relacionado ao pastoreio, à igreja local, nós temos consagrado, colocado nas mãos do Senhor, e nós temos visto Deus agir em favor das nossas vidas de uma maneira extraordinária, de uma maneira assim que às vezes são situações que acontecem que elas não parecem ser possíveis. Nós enfrentamos algumas situações que vieram de encontro como: e agora? Como vai ser? Para onde vamos? As pessoas se sentem perdidas quando perdem o anjo da igreja. Mas Deus foi concedendo a nós sabedoria, graça, misericórdia. E pouco a pouco, degrau por degrau, momento por momento, nós temos conseguido trilhar aquilo que Deus tem como propósito para as nossas vidas. E a igreja, que por si só sentiu muita falta do nosso amigo pastor Oswaldo, ela abraçou mais do que nunca o trabalho da igreja. Então, é um trabalho feito pelo pastor Bani, amém, debaixo da direção de Deus, mas é um trabalho em unidade, é feito pela igreja. E o fato da igreja ter abraçado esse trabalho mudou completamente a maneira de enfrentar tamanha transição que pudesse acontecer. Diante disso, estamos seguindo firme e Deus tem feito maravilhas nas nossas vidas. Muito bom. E é legal a gente pensar nisso, que eu acredito que é esse o trabalho de um líder. Como pastor, o trabalho de um líder. Então a gente vê que o pastor Oswaldo, ele fez um trabalho muito eficiente. Que embora em meio à dificuldade da sua partida precoce, embora 62 anos mais precoce, tinha muita lenha para queimar, tudo aquilo que o Senhor fez na vida dele, né? Gostaríamos que ele estivesse sendo um dos nossos entrevistados, ele ia ter muita história para contar, né? Sabemos disso. Mas observamos que ele fez um trabalho muito eficiente pelo fato de que agora vocês enfrentam essa dificuldade de não ter ele ali, você muito jovem, assumir essa responsabilidade, olhando para a igreja, né? A igreja pensando o que será de nós, mas ao mesmo tempo a gente não sabe o que será, mas a gente está junto nessa, é saber que realmente ele preparou pessoas para a sua ausência. Amém. Né? E saber que isso realmente é fruto de um trabalho que foi muito bom desenvolvido, né, pelo nosso amigo pastor Oswaldo. Agora, uma coisa que um pastor jovem enfrenta, pastor Bani, diga para nós, né? Eu tenho 31 anos, vai fazer 4 anos que eu estou à frente do ministério também, né? A gente enfrenta muitas coisas, mas diga para nós, como um pastor jovem, qual é a maior dificuldade do pastor Bani, né, como um pastor jovem? Bom, pastor, a questão de ser um pastor jovem, ela traz consigo alguns entendimentos, né, e pensar no que é o maior enfrentamento, o maior desafio. E eu poderia te dizer, eu poderia elencar aqui, é isso aqui, mas eu vou te dizer, vou te responder de uma maneira diferente. Acredito que o maior desafio desta liderança, sendo feita por alguém que ainda é jovem, sou eu mesmo. O meu maior desafio sou eu mesmo. Né? O entendimento de você perceber que Deus tem um plano e tem um propósito para cumprir através da sua vida, e não é a idade que vai mudar esta questão. Se nós formos, né, olhar para a história de Israel, nós vamos ver Josafá, muito novo, mas fazendo um trabalho extraordinário nas mãos do Senhor. Então, com a partida abrupta do nosso amigo, fica o entendimento. E aí, será que eu sou capaz? Será que isso é para mim mesmo? Será que é aqui que eu vou? Então, em alguns momentos, você fica refletindo. E aí, nesse sentido, o maior desafio foi eu mesmo. Eu entender e eu perceber que, nesse momento, não é hora de se comparar. Porque nem se eu tivesse uma outra vida, eu conseguiria realizar tudo que o pastor Oswaldo fez. Então, entender se não existe comparação, é um novo trabalho, é um novo ciclo, é um novo momento. Então, Deus, usa a minha vida como instrumento nas mãos do Senhor, eu estou à disposição. E perceber o que Deus tem feito através disso é gratificante. Então, o maior desafio foi eu mesmo. No meio desse desafio, né, que é ser um pastor jovem, a gente observa que Deus, ele chamou
muitos homens que foram muito relevantes na Bíblia, quando eles eram jovens. Então a gente tem a história de José, a gente tem a história do nosso amigo Davi, que também ele era muito jovem, e a gente também observa para Paulo escrevendo a Timóteo, né, que eles não te desprezem em sua mocidade, porém, Timóteo, seja você um exemplo no meio deles. Sim. Então, acredito que a maior dificuldade de um pastor jovem, mediante aquilo que você falou de lidar com ele mesmo, é o fato dele entender que ele não precisa buscar uma aprovação em quem ele está liderando, a igreja que ele está servindo ou direcionando, porque é uma aprovação que ele precisa ter dele mesmo, de saber quem ele é no Senhor. Um exemplo, nós temos Moisés, que quando vai mandar os 12 espias espiar a terra, e vai chegar lá, Moisés manda 12 homens, 10 homens vêm com relatório, olha, a terra é boa, a terra da promessa, foi a terra que Deus ele prometeu, e realmente Deus não estava mentindo, a terra existe, porém, tem gigante. E a gente, aos nossos olhos, a gente é como gafanhoto, e aos olhos deles também. No relatório tinha o quê? No relatório desses 10 homens tem uma exposição clara de uma imagem que eles criaram no coração. Ninguém disse para eles que eles são como gafanhoto, mas eles já têm uma imagem formada no coração de que a terra é boa, mas é impossível eles estarem lá. Porém, tinha Josué e Calebe no meio deles, que tinha uma identidade formada não por aquilo que talvez as pessoas pudessem ver, mas eles se viam a partir do Senhor. É a mesma coisa do nosso amigo Davi. A gente tem Saul, que talvez numa luta mano a mano, é Saul que pode bater de frente com Golias. Porém, a gente tem Davi, que ele se vê no Senhor. Eu não vou contra ti, né, com espada ou lança, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Então, a gente sendo jovem, acredito que, né, eu também tenho 31 anos de idade, se a gente se vê no Senhor, nesse lugar de relacionamento, palavra, devocional, a gente formar a nossa identidade no Senhor, ainda jovens, a gente fará coisas extraordinárias. Sim, com certeza. Existe algo que nós costumamos falar, gostam de dizer, para nós chegarmos num determinado pensamento, que o pessoal às vezes traz aquela história que parece ser uma história apenas infantil, que é de Alice no País das Maravilhas, que é uma história muito conhecida, né? Onde ela pergunta para o gato qual caminho ela deve tomar, ou seja, ela não sabia o destino dela, ela não sabia onde ela deveria ir, ela não sabia para onde ir. Então o gato responde para ela, né? Parece algo só infantil, mas tem uma mensagem aí. Olha, para quem não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Isso aí. Então, é esta questão, é você não procurar a aprovação de homens. Você sabe o seu destino, você sabe o seu chamado, você sabe o seu propósito em Deus. E você tem que entender esse chamado, esse propósito, ouvir essa direção e ir. Nós não estamos perdidos, nós sabemos a nossa direção. Então é isso. No primeiro momento, com a perca, parece que você fica meio perdido. E aí, o que eu faço? Qual é a próxima tomada de decisão? Mas a verdade é que nós não estamos perdidos. Nós temos o nosso bom capitão e ele traz um bom direcionamento para nós. E nós precisamos ouvir, perceber isso, e entender que eu não preciso da aprovação de homens, eu preciso da aprovação de Deus. E uma outra questão que nós até falamos ontem, né? Como é que o céu te enxerga? Como é que Deus te enxerga? Porque Golias enxergava Davi de uma maneira. Não importa como homens me enxergam, como o inimigo vai me enxergar. Não importa como o céu me enxerga, como Deus me enxerga. E debaixo dessa direção de Deus, não há nada que possa nos deter em Deus. O nível de maturidade do homem chega quando ele entende que ele não é visto pelo que ele faz, mas quem ele está se tornando no Senhor. É uma prova muito clara de quando a gente vê Jesus iniciando seu ministério. Com 30 anos de idade, Jesus vai para iniciar seu ministério e ser batizado por João Batista. Aí, na medida que Jesus ele é batizado por João Batista, aí desce uma pomba do céu, pousa no ombro do nosso mestre, e uma voz que vem do céu e diz: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Mas a gente vê Jesus, não tinha curado ninguém ainda. Jesus não tinha feito nenhum milagre. Jesus não tinha feito nenhuma maravilha. Mas agora a gente vê Jesus sendo batizado, sem ter feito nada. Uma voz do céu dizendo: eu tenho prazer nesse meu filho. Eu acredito, pastor, que a maturidade de um homem, ela começa a ser formada quando ele começa a entender isso. Que o meu pai não me ama pelo que eu faço. Ele me ama por quem eu sou. Então, quando eu entendo isso, que eu não compro o amor do meu pai com o meu serviço, porque ele me ama, não é por aquilo que eu faço, é por quem eu sou filho amado. Né? Então, eu não fico atrás de uma aprovação, de querer comprar o Senhor com o meu trabalho,
com o meu serviço, porque às vezes a gente acaba se cansando, se desgastando, achando que ele vai me amar mais se eu fizer mais. Ele vai me amar mais se eu entregar mais. Não. Na medida que eu me relaciono com ele, ele diz, eu tenho prazer em você. Mesmo você não produzindo nada. Isso é fantástico. E é uma questão tão importante você trazendo isso aqui nesse momento, é lembrar o quão nocivo é quando alguém baliza, norteia a sua vida através da opinião do homem. Então, elogios e críticas são extremamente perigosas quando elas vão ser as diretrizes da sua vida. É como vai direcionar o seu viver, como vai direcionar a sua vida. E quem tem que trazer direção para a minha vida é Deus. Quem precisa trazer a direção para o meu viver é Deus. Quando você entende exatamente isso que você trouxe aqui, quando a pessoa entende isso, um amadurecimento ele vai sendo gerado. E algo diferente vai acontecer. Eu não estou à procura de aprovação de homens. Eu preciso daquilo que Deus direciona para a minha vida. E Deus, ele não me escolheu por aquilo que eu consigo entregar, porque se fosse, seria tão pouco. Ele me escolheu porque ele me ama. E uma coisa que eu gosto de dizer é que eu dei inúmeros motivos para Deus deixar de me amar, mas ele insiste em continuar me amando. Quando você entende o peso disso, eu acredito que a boa maturidade cristã ela começa a ser gerada em você. Muito bom, muito bom. Agora diga pra gente aí uma experiência que te marcou muito, né? Eu sei, conhecendo você, que você passou por um período também de depressão, né? Algo que hoje é muito presente, não só na vida de um pastor, mas na vida hoje da maioria da população, né? A gente sabe que o que pega muita gente hoje é a questão da ansiedade, a questão da depressão, a questão do estresse. Em um mundo que a gente está tão acelerado, onde a pessoa ela não tem paciência nem de ouvir um áudio no 1.0, já coloca lá no 2, aí quando está conversando, já fica naquela ansiedade, porque quando você está perto da pessoa, não tem como você acelerar. Você tem que parar e ouvir, você sente as pessoas agoniadas, porque está nesse lugar de estresse, e essa estresse vai gerando também ansiedade, a gente vê também que muita gente sofre com o processo depressivo, mas só trazendo um pouco a memória, mas diga pra gente aí uma experiência que te marcou em toda a sua caminhada. Eu tenho duas experiências nessa caminhada cristã que me marcaram assim profundamente. Mas eu vou, como você trouxe aqui sobre a questão da depressão, eu quero trazer essa experiência. Que se eu estivesse conversando com uma pessoa que ela não é cristã, com certeza ela falaria, isso é uma mentira, isso aí é balela, isso aí não é verdade, você está criando uma narrativa, uma história que não existe. Então, se eu estivesse falando mesmo com outra pessoa, provavelmente ela... Mas como somos cristãos e acreditamos nos milagres do Senhor Jesus, eu quero te contar uma experiência. Eu vivi um momento relacionado à depressão, relacionado a uma tristeza muito profunda, de uma maneira assim muito enfática. Eu vivi de uma maneira muito profunda. E Deus fez um milagre extraordinário na minha vida. Então, há mais ou menos uns 4 anos atrás, aí você pode falar, mas você não é pastor, mas continuo sendo homem. É isso aí. Então, eu passei por uma experiência que foi dolorosa, mas foi extraordinária. Eu passei por 2 momentos. O primeiro momento, nesse sentido que se refere à depressão, tristezas, eu passei por 2 momentos voltado à questão do suicídio, né? No primeiro momento, eu articulei e estruturei toda uma questão para que eu pudesse tirar a minha própria vida. Mas eu não tomei a atitude de fazer isso, mas eu estruturei. Eu preparei a questão, tinha carta e todo um aparato para fazer aquilo. Só que, numa quinta-feira à noite, eu estava preparando tudo para tomar essa decisão na sexta-feira de manhã. Por quê? Minha esposa, nesta época, ela trabalhava no que se refere a um emprego presencial. E eu sabia que ela sairia, e como meu trabalho nessa época ele era home office, e eu naquela época ainda era pastor auxiliar, né? Não tinha um tempo de dedicação à obra tão grande como é hoje. Eu sabia a hora exata para fazer aquilo, para tomar essa decisão de tirar a minha própria vida. Por causa de uma tristeza e uma dificuldade que eu estava enfrentando
que era muito grande para mim. E uma voz dentro de mim falava, você precisa acabar com isso, você precisa trazer um fim para essa situação. Só que na quinta-feira à noite, quando estava preparando tudo, esta voz que gritava aqui, ela começou a diminuir, uma outra voz começou a ficar mais alta e a ressoar assim de uma maneira muito forte, que era, você precisa procurar o seu pai, você precisa procurar. E eu liguei para ele, né, e perguntei o que ele estava fazendo e se ele podia me receber. Já era umas 9 e alguma coisa da noite, ele me recebeu. Pastor, eu cheguei lá destruído, transtornado, pronto para tomar aquela decisão na sexta-feira de manhã. Mas através da misericórdia de Deus e do homem de Deus que era o pastor Oswaldo, eu saí de lá transformado, revigorado. Amém. E cheio de esperança. Amém. Passado um tempo, aquele gatilho ele voltou novamente, só que ele voltou pior. Então, nós fomos tratando, mas eu tive uma situação que ela veio com muita profundidade. E eu completamente atordoado, desorientado, peguei o carro, minha esposa percebeu, e aqui é o ponto-chave dessa história que eu quero te contar algo que aconteceu comigo, que é extraordinário, que se eu estivesse contando para outra pessoa, a pessoa falaria, não, mas isso é uma mentira. Eu saí desorientado, a minha esposa percebeu, e eu fui direto para a BR. Indo para a BR, eu comecei a procurar caminhão. E eu não encontrava nenhum caminhão. E eu passei um tempo bom. Só que antes de sair de casa, naquele momento de transtorno, eu mandei, já estava ali fora de casa, mas ainda no carro, eu mandei mensagem para a esposa, despedindo da minha esposa, e mandei uma mensagem com o número das contas, as senhas dos bancos, e nessa situação eu me despedi. E fui, então, para a BR e lá comecei a procurar algum caminhão, alguma coisa que eu poderia colidir. E eu não encontrava. E quando eu mandei, voltando no tempo um pouquinho, quando eu mandei a senha dos bancos, me despedi, eu coloquei o celular no modo avião. Eu não podia receber ligação, não tinha como receber mensagem. De repente, a procura de um caminhão, procura de carros ali para me colidir, o meu celular tocou. Aí você vai falar, mas como? Você estava no modo avião? E eu não sei te explicar, porque se você olhar no celular, ele estava no modo avião. Eu não sei te explicar, mas uma ligação chegou. Era uma ligação do meu irmão, a qual eu tenho um apreço muito grande, e nessa ligação ele já sabia o que estava acontecendo, minha esposa tinha ligado para ele, e ele simplesmente trouxe uma palavra ali de apoio. Ele não falou para mim, fique em paz, vai dar tudo. Não, ele trouxe uma palavra de apoio que deu um start. Ali deu opa, o que você está fazendo? E na mesma hora que nós finalizamos a ligação, a mensagem da minha esposa chegou para mim. Mas estava no modo avião, pastor. Como é que isso é possível? Chegou a mensagem da minha esposa dizendo o seguinte dizer, né? A seguinte frase. Você faz daí, eu faço daqui, e que Deus tenha misericórdia de nós. Isso foi o bastante para acender uma luz de alerta em mim. Falar, o que você está fazendo? Para onde você está indo? O que é isso? Que tomada de decisão é essa? Então eu peguei o primeiro retorno, já voltei, assim, completamente preocupado, porque eu pensei que a minha esposa pudesse ter feito algo em relação à vida dela. Quando eu cheguei lá, eu estava de joelho no chão, chorando e orando e apresentando a minha vida e pedindo a misericórdia de Deus. Então, o fato dela ter mandado essa mensagem não foi porque ela iria fazer, era para, de alguma maneira, se chegasse até mim, pudesse mudar aquela situação. Então, essa foi uma experiência extraordinária do cuidado de Deus, porque o celular estava no modo avião, eu estava disposto a fazer aquilo, procurando, eu não encontrava, a ligação chegou e a mensagem também. Meu Deus. E a partir desse momento, muito mais do que antes, bem mais do que antes, eu tenho entendido, experimentado cuidar de Deus com afinco, sabe, sabendo que Deus não deixa de cuidar de nós. Muito bom saber que Deus ele intervém, né? Sim. E é engraçado a gente analisar, eu digo engraçado porque às vezes a gente mistifica muito a forma que Deus trabalha. Talvez uma oração que ela estava fazendo lá, o seu irmão te mandando essa mensagem, você não conseguindo encontrar um caminhão. Então a gente vê Deus ele impedindo todo esse agir. E normalmente a galera costuma pensar que, Deus não responde minha oração, Deus ele não me ouve, mas
A oração, ela é algo instantâneo, que na medida que a gente ora, o nosso Pai que está no céu ouve e envia o recurso. A igreja de Atos, Pedro ele vai para a prisão, a gente tem uma igreja orando, em contínua oração. Sim. E na medida que aquela igreja está orando, o Senhor manda um anjo na prisão, que vai libertar Pedro. A igreja continua orando, agora Pedro está batendo na porta. Aí Rode vai atender e fala, ué, a gente está orando por você, você está aqui, não, vou avisar a galera. Nem ela está acreditando. Quando vai avisar o pessoal que está lá dentro, não, eu acho que é o anjo de Pedro, não pode ser ele. E Pedro continua batendo, até que todo mundo olha e fala, mas cara, como assim? A gente estava orando por você e você já está aqui. Então, o poder da oração. Sim. O poder da oração. E quando Deus ele quer intervir em uma situação, ele realiza isso, né? E saber que precisa ser quebrado o nosso meio de paradigma. Saber que homens de Deus passam por processos difíceis e que precisam sim buscar uma ajuda profissional. Você chegou a passar com um psicólogo, alguma coisa? Passei sim, tive todo o aparato. É muito bom e é muito importante nós fazermos isso com muita consciência. Cuidado com quem você procura. Uau. Então, respondendo a sua pergunta, sim, eu passei por um trabalho profissional, sim. Mas cuidado com quem você procura, porque essa pessoa pode trazer direção para a sua vida. Uau. Você passar por um especialista voltado para essa área que vai te levar para um caminho incoerente é muito nocivo e muito perigoso. Mas assim, então, diga pra gente, no meio disso tudo, só pra gente afunilar um pouco mais e ficar mais, né? Diga pra gente como, então, né? Que característica que eu preciso buscar em um profissional como esse, para que ele possa me atender, para que a direção seja uma direção, né, eficiente. Sim. Qual que é a maneira que eu costumei fazer isso, que eu fiz de maneira planejada? Eu fui à busca dos profissionais e a cada primeira sessão eu percebia para onde ele me levava. Exemplo, eu tenho conceitos já formados, e não que eu não tenha um coração ensinado, estou disposto, à disposição, mas você tem conceitos cristãos muito bem forjados, muito bem formados. Se o profissional ele começa já a entrar nesse aspecto, tentando mudar a sua visão, ele não está lá para me ajudar a buscar a cura daquilo que virou uma ferida. Ele está lá para tentar mudar a minha mentalidade. E a mudança de mentalidade para um lugar incorreto vai me levar para um lugar incoerente. Meu Deus. Então, eu busquei sim, tive um aparato muito importante e eu não deixei só na parte profissional, na parte do especialista. Eu fiz isso com a parte espiritual. Então, eu não tenho constrangimento nenhum de falar que um profissional da área da psicologia me ajudou de uma maneira fundamental. Da mesma maneira que a parte espiritual foi fundamentando tudo isso novamente para me levar a um lugar de entendimento de que, olha, esse momento difícil, ele passa. Esse momento difícil, ele tem solução. Tem dias difíceis, mas eles passam. Nós vivemos dias bons, mas temos os dias difíceis. Porque chegou o dia difícil, então agora eu quero desistir? Por mais profundo e difícil que ele seja? Não. Eu preciso enfrentar, eu preciso saber o que Deus quer trabalhar na minha vida. E nós fizemos isso em dois viés, né? 2 caminhos, 2 direções, mas elas estavam ligadas. Então, a partir do momento que eu percebi que aquele especialista ele estava ali para me atender, depois de fazer algumas sessões, né, com alguns, e entender, aquele especialista ali, ele está pronto para me ajudar, e não para querer mudar a minha mentalidade. E aí nós juntamos isso com a parte espiritual e Deus foi fazendo a obra Muito bom. em favor desta causa. Muito bom mesmo. Muito bom mesmo. Saber que o espiritual precisa entrar também nesse lugar. Porque se eu busco só uma ajuda psicológica, eu fico vulnerável também na parte espiritual. Então uma coisa precisa caminhar junto com a outra, né, para que seja eficiente esse tratamento. Para a gente caminhar aqui para encerrar, uma frase que você diz muito, né, que o pastor Oswaldo também ele dizia. Diga pra gente de onde veio isso e de que forma isso é vivo dentro de você. Pastor, que frase é essa? Deus não nos pede muito, desde que seja tudo. Isso aí é algo fantástico. Sim. Precisa fazer parte dos nossos dias. Deus não me pede muito, desde que seja tudo. Sim. Nós temos um momento, e eu vou deixar para os nossos irmãos que estão nos assistindo, depois dar uma pesquisada, vou falar só por cima, para gerar uma interesse. Nós temos um momento que nós temos 2 ofertas. E eu não estou falando de Caim e Abel. Nós temos uma oferta, por assim dizer, um momento ali que um falava assim, eu sou o que faço.
Eu sou o que entrego. A minha vida tem santidade. Isso e mais isso e mais isso. Nós tínhamos uma outra pessoa que falava, poxa, eu não tenho nada, mas o meu coração pertence ao Senhor. Ou seja, não é os bens materiais, não é o que eu tenho de posse, que eu costumo dizer também que nós podemos avançar e conquistar o que for no mundo. Se no final não tiver Deus, então foi em vão. Então, nós tiramos daí, pastor Oswaldo tirou deste momento, porque esta outra pessoa, ela não tinha muita coisa a oferecer, mas ela oferecia tudo a Deus. Então, do outro lado, nós tínhamos uma pessoa que se gabava, que falava, mas ela não oferecia tudo. Ela oferecia o que ela entendia que podia entregar. Mas, às vezes, Deus requer de nós o nosso Isaac. É isso. Às vezes, alguém chega para Jesus, o que eu tenho que fazer para te seguir? E ele fala assim, vende tudo e me segue. Aí a pessoa fala, não. Opa, o que Deus, às vezes, vai requerer de nós? Será que nós estamos dispostos? Então, vem daí. Não significa a quantidade, significa a maneira que o meu coração está disponível para fazer isso. Eu posso não ter muito, mas eu entrego tudo a Deus. É isso. É tudo. Vem daí esse isso. entendimento. Muito bom mesmo. Muito bom. Meu amigo, muito bom estar com você aqui, de poder compartilhar essas experiências, né? As coisas do reino de Deus, saber que Deus ele faz em homens como você para poder fazer através de você. Espero que os nossos amigos também tenham sido edificados por essa conversa, em nome de Jesus, e obrigado por esse tempo tão precioso. Amém, eu agradeço. Para mim é um prazer muito grande estarmos juntos aqui, né, na cidade de Sorocaba, mas também vivendo esse momento aqui e trazendo essas histórias aqui, falando um pouco sobre Deus e vendo o que Ele continua e continuará fazendo nas nossas vidas. Agradeço por esse momento. Deus abençoe grandemente e, como nosso amigo falava, juntos em Cristo. É isso aí. Deus abençoe. Bom. Gente, nos seguem aí, nos dá uma força. Compartilhe com alguém que você sabe que pode ser edificado por esse bate-papo. Você pode fazer isso lavando uma louça, você pode fazer isso lavando o seu carro, cuidando aí da sua casa, só colocar aí na sua televisão. E Deus te abençoe em nome de Jesus e até breve. Deus abençoe.